Boa tarde a todos. Estamos, neste momento, dando abertura a mais um webinário promovido pelo CROMG, a sua Câmara Técnica de Odontologia do Sono e a Associação Brasileira do Sono. Informamos que este e todos os demais webinários estarão salvos no nosso canal do YouTube, do CROMG. É só acessar cro.mg/YouTube. Siga também as nossas redes sociais, CROMG Oficial, para ficar por dentro de tudo o que acontece no Conselho e participar dos próximos eventos. Bom, a partir de agora, você vai acompanhar o webinar Oportunidade do Sono a Todos em Prol da Saúde Global. Contaremos com palestrantes muito especiais. Nós temos aqui a cirurgiã dentista, a doutora Maria de Lourdes Rabelo Guimarães, que é mestre em medicina molecular, certificada em odontologia do sono, dentista do sono na rede Mater Dei de Saúde e presidente da Câmara Técnica de Odontologia do Sono do CROMG. E a nossa segunda palestrante é a médica doutora Janaína Pacheco, especialista em neurologia, pós-graduada em medicina do sono e atuante do Serviço de Medicina do Sono do Hospital Mater Dei. Bom, agora eu convido aqui a doutora Maria de Lourdes para dar início ao nosso webinar. Boa tarde, doutora. Boa tarde, vou colocar então a apresentação aqui. Vamos ver se apareceu. Estão vendo tudo, gente? Isso, agora está certinho, doutora. Está certinho? Está ótimo. Então, tá. Então, boa tarde a todos, né? Nós vamos comemorar agora, dia 15 de março, o Dia Mundial do Sono. Essa data é um momento para alertar a população do mundo inteiro, né? Isso acontece no mundo todo, sobre a importância desse processo, né, do sono sobre a vida das pessoas. E nós, né, entendemos a importância da saúde do sono para todas as pessoas. Nós, então, da Câmara Técnica de Odontologia do Sono, do CROMG, estamos comemorando a Semana do Sono juntamente com a Associação Brasileira do Sono. Esse ano, o tema é Oportunidade de Sono a Todos para a Saúde Global. Esse tema é bem interessante porque ele alerta para o fato de que, dado que a gente sabe que o sono é essencial para a saúde, todas as pessoas devem ter acesso a um sono adequado, independente da localização, do status socioeconômico, das condições e perturbações ambientais, né, das estruturas e histórias sociais, das relações comunitárias e interpessoais, das crenças e comportamentos individuais. Quando a gente aborda a igualdade do sono, a gente reduz as disparidades do sono e contribui, então, para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas no mundo todo. Então, quando eu falo em disparidade do sono, o que seria isso? A disparidade do sono seria uma diferença em uma ou mais dimensões da saúde do sono, que seria a regularidade desse sono, a qualidade, o estado de alerta, o tempo, a eficiência e a duração do sono, que afeta negativamente populações que são designadas como desfavorecidas. Então, por exemplo, existem estudos que mostram que populações de minorias raciais e étnicas, elas são geralmente mais propensas a ter distúrbios do sono e também uma maior latência para início do sono, ou seja, o tempo para iniciar o sono, tem mais sonolência excessiva e menos sono de ondas lentes, que é o sono profundo, além de ter mais apneia do sono. Mas, apesar de todos os estudos de sono, nós precisamos, no mundo todo, de mais estudos para avaliar a saúde do sono global, do nosso planeta. Um estudo feito recentemente, ele avaliou a extensão da disparidade global da saúde do sono. E foi interessante porque esse estudo,
ele mostrou, na revisão da literatura dele, que dos 194 países membros da Organização Mundial de Saúde, somente 43, ou seja, 22%, eles tinham recolhido e publicado dados sobre a duração do sono a nível populacional. Existem muitos dados globais sobre comportamentos de risco para a saúde, como, por exemplo, malnutrição, inatividade física, né, tabagismo, consumo de álcool, mas não sobre saúde do sono. E isso é preocupante, porque a deficiência no sono leva a uma série de problemas na saúde geral. No Brasil, por exemplo, nós temos somente dados do sono de populações específicas, mas não da população em geral. E isso precisa ser mudado, precisa ter novos estudos. Quando nós sabemos que os grupos que a gente fala historicamente excluídos, né, eles são desproporcionalmente afetados por determinantes ambientais e sociais adversos na saúde como um todo, incluindo a saúde do sono. Isso acontece tanto nos países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. E quais seriam esses grupos, né, excluídos? Nos Estados Unidos, eles consideram como grupos com disparidade na saúde os negros, afro-americanos, os hispânicos, latinos, né, os índios americanos, nativos do Alasca, e também os asiáticos, os do Havaí, os habitantes das ilhas do Pacífico, populações socioeconomicamente desfavorecidas, populações rurais carentes, e também populações de minorias sexuais e de gênero. Além disso, existem outras subpopulações que estão incluídas nesses grupos dos excluídos, que não estão sendo muito investigados no sono, que são aqueles, por exemplo, que vivem em abrigos para pessoas sem teto, né? As pessoas institucionalizadas, como os reclusos, os pacientes em hospitais, os idosos em asilos. E apesar da gente ter avançado muito nas pesquisas para compreender melhor o sono, a importância do sono ainda é subreconhecida pela maioria das agendas nacionais de saúde pública e instituições educativas em todo o mundo. E isso é urgente de ser mudado, porque a saúde do sono, ela tem que ser incorporada para políticas globais de saúde pública. Por quê? Porque a saúde do sono vai ter um impacto, consequências na saúde geral muito importantes. Por exemplo, é um fardo econômico, né? A deficiência do sono tem custos econômicos, existem muitas pesquisas mostrando sobre isso, né? Custos relacionados, por exemplo, com efeitos negativos na saúde, no bem-estar, na segurança, na produtividade. Também distúrbios cardiometabólicos, né? O sono insuficiente, ele tem sido associado ao aumento do risco de diabetes, obesidade, doença arterial coronariana, mortalidade cardiovascular. O sistema imunológico, né? A deficiência do sono tem sido associada a uma menor resposta imunológica às vacinas e um aumento do risco de doenças como Covid, tuberculose, resfriado comum. Problemas neurológicos, né? O sono é essencial para a consolidação da memória, e os distúrbios do sono, eles podem contribuir para aumentar o declínio cognitivo e até o risco de doenças como Alzheimer e outras demências. Além disso, alguns distúrbios do sono, como a apneia obstrutiva do sono e a insônia, podem aumentar o risco de AVC. Distúrbios psiquiátricos e psicológicos também. O sono, ele é importante para regular as emoções e melhorar o bem-estar psicossocial. Então, tanto as alterações psíquicas, né, podem afetar o sono, mas o sono também pode levar a uma piora nos quadros como ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, né, depressão bipolar, as perturbações por uso de substâncias e até o suicídio. Vou passar rapidamente para vocês verem a questão da disparidade, né, das populações que a gente falou que são desfavorecidas, né, sobre a questão dos acidentes, né, onde
acidentes de trânsito do trabalho, principalmente a apneia obstrutiva do sono, narcolepsia, insônia, e o trabalho de turno, né? Hoje a gente vive uma sociedade 24 horas, 7 dias por semana, e isso vai levar a uma alteração, e as pessoas podem ter microssonos, né, descontrolados, e durante, por exemplo, a condução, a utilização de máquinas em grandes empresas, né, pode ter até acidentes fatais. O Covid-19, o que aconteceu é que, com o surgimento da pandemia, houve uma alteração muito grande no padrão de sono e na saúde circadiana. E tiveram muitos estudos, e o que eles verificaram é que em torno de 10% das pessoas ficaram prejudicadas em relação à saúde do sono por causa do Covid. Não exatamente ao Covid, ao vírus, mas por tudo que envolve uma pandemia, por exemplo, o confinamento, né, e também as dificuldades financeiras. Isso tudo impactando, então, na saúde do sono. E nós, então, falamos sobre as pessoas, né, os grupos desfavorecidos. Então, historicamente, esses grupos, eles são desproporcionalmente afetados por determinantes ambientais e sociais adversos à saúde, e isso inclui a saúde do sono, tanto nos países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, como eu falei. Então, os determinantes ambientais, né, a quantidade, a qualidade do sono, ela pode ser perturbada por muitos fatores ambientais, como, por exemplo, luz, temperatura, ruído, qualidade do ar, né? Cada um desses fatores vai afetar diferentemente os grupos socialmente desfavorecidos. Por exemplo, foi demonstrado que temperaturas noturnas muito quentes encurtam o sono, e isso vai afetar desproporcionalmente os idosos e aquelas pessoas residentes nos países de baixo rendimento, que já vivem em climas mais quentes, né? Também as consequências do estresse ambiental e social, chamada ecoansiedade, que é uma ansiedade que as pessoas às vezes sentem em relação aos danos atuais ou futuros das mudanças climáticas, né? Pode aumentar o cortisol e a norepinefrina, e aumentar, então, a atividade do sistema nervoso simpático e afetar negativamente o sono. As deficiências, os determinantes sociais, né, a deficiência do sono, vai refletir, geralmente, um nível de desvantagem ou exclusão social. E esses determinantes sociais na saúde do sono, eles variam dentro dos países ou das regiões. Por exemplo, deficiência do sono, ela pode resultar em estresse psicológico, dificuldade financeira, a tecnologia moderna, né, os videogames, os serviços de streaming, a fome ou ameaça de segurança. Isso tudo vai impactar na deficiência do sono. Um exemplo é a crescente procura por uma força de trabalho disponível 24 horas por dia, né? Isso vai criar o quadro dos trabalhadores noturnos ou diturnos, né, com horários muito irregulares, com sono deficiente. E, coletivamente, os ambientes sociais e físicos desfavorecidos, eles combinam com a vulnerabilidade de cada um, né, a vulnerabilidade individual, e eles atuam sinergicamente e vão levar a um custo econômico para a sociedade, né? Então, por exemplo, pessoas com perturbações de estresse pós-traumático, né? Eles podem ter uma deficiência do sono e mau funcionamento durante o dia, e aí eles vão ter um aumento no absenteísmo no local de trabalho e também um aumento na utilização dos serviços de saúde, né? Isso vai, então, acarretar um dano econômico, inclusive. Então, melhorar a saúde do sono vai contribuir para a gente alcançar a equidade geral na saúde, né? Então, a gente tendo revisto isso, a importância da saúde do sono como um indicador para resultados na saúde, nós devemos mudar, então, a nossa atenção para a gente nos concentrar na saúde do sono como um contribuinte para diminuir essa disparidade na saúde,
né? Então, por exemplo, diferenças observadas na saúde do sono em toda a população pode ter implicações nas lacunas que existem na saúde, avaliadas por raça, por estudo, status socioeconômico e outras dimensões sociais. Então, olha só que interessante. Um estudo descobriu que 41 a 58% das diferenças raciais no risco cardiometabólico foram explicadas por diferenças na duração do sono e na eficiência do sono, respectivamente, né? Então, hoje, os modelos socioecológicos, eles fornecem uma estrutura para a gente pensar na interação dinâmica entre os vários fatores, né, individuais, familiares, contextuais. Então, nessa figura, nós podemos ver que a saúde do sono é uma função de múltiplos níveis de influência, que vão desde os comportamentos individuais a fatores interpessoais, as influências comunitárias e as influências mais amplas. Então, avaliar a saúde do sono não pode focar somente no indivíduo. E os benefícios para a saúde de um bom sono e as consequências adversas nessa deficiência, eles já estão bem claros para nós. Nós precisamos de mais dados globais para refinar a nossa base de conhecimento, mas nós já sabemos o suficiente para agir agora mesmo, aproveitando o melhor sono global para alcançar uma saúde global também. Então, é recomendado essas 3 ações concretas para as organizações de saúde locais, regionais, nacionais e internacionais, que seria educar, né, as pessoas para promover a educação e a conscientização sobre o sono e a saúde circadiana, pesquisar, coletar e centralizar dados padrão de sono circadiano em todos os países, a gente conhecer mais sobre a saúde do sono global, e implementar políticas de saúde pública, né, incluir iniciativas de saúde e sono para avançar as agendas de saúde pública. E as pesquisas de saúde do sono, a pesquisa, né, ela cresceu muito na última década. E com isso também vieram novos desafios e oportunidades, né? Então, como uma parte dessa visão geral da ciência, nós temos algumas prioridades para futuras pesquisas sobre a saúde do sono. Então, as prioridades seriam abordar as questões metodológicas, né? Existem vários grupos de investigação que estão explorando novas estratégias para incorporar múltiplas dimensões da saúde do sono em estudos de base populacional, estudar essas populações vulneráveis que a gente mencionou anteriormente, e também melhorar a ciência da implementação. Então, quando a gente tem mais dados de pesquisa, né, como que a gente vai traduzir essa ciência por trás do sono em políticas reais e de intervenções que sejam implementáveis, e eficazes e sustentáveis. Então, concluindo, a saúde do sono é uma oportunidade de saúde pública, ela que tem sido sub-reconhecida, tanto pela investigação do sono, quanto pelas comunidades de saúde pública. E isso é muito, muito importante, né? O ponto final que eu quero deixar para vocês, e uma conclusão mesmo, seria de que a gente precisa adotar uma abordagem holística quando a gente vai avaliar a saúde do sono. Então, a gente não pode olhar simplesmente para o indivíduo, mas para todos esses determinantes sociais, ambientais e esses modelos socioecológicos para fazer políticas públicas importantes para melhorar a saúde global, né? E assim como os empregadores, professores, os membros de comunidade, né, os prestadores de serviço de saúde, os meios de comunicação social, os decisores das políticas, né, nós dentistas, especialmente os dentistas do sono, nós temos um papel a desempenhar na mudança dessa promoção da cultura da saúde do sono. Esse é o grande alerta que a
Associação Mundial de Sono, Associação Brasileira de Sono, quer passar para todas as pessoas. Então, nessa imagem aqui, nós podemos ver vários aspectos que interferem no sono, que é essa visão holística mesmo, né? Então, nós podemos ver a imagem de uma pessoa dormindo, que reforça a importância, né, do contexto situacional na fisiologia do sono. Então, lá atrás dela, no ambiente externo, né, vão na transição desde o amanhecer até o anoitecer, vai reforçar a importância desse contexto circadiano, dia e noite, na fisiologia do sono. E também os resultados de saúde associados ao sono, por exemplo, a saúde cardiovascular, metabólica, imunológica, saúde mental, comportamental, saúde cognitiva, né? E do lado esquerdo, nós vemos a imagem mostrando os vários níveis em que a gente pode avaliar o sono. Então, o nível individual, então o sono vai ter impacto a idade, né, a genética, o gênero, o sexo, crenças, os sentimentos, né, das pessoas, as atitudes dela, raça, etnia e os comportamentos. E também vão ser incorporados fatores no nível social menor, né, como a vizinhança, o trabalho, a ocupação, né, a família, casa, a cultura, as redes de apoio, né, as redes sociais, a socioeconomia e a segurança e proteção, que são muito importantes. E, além disso, um fator também social mais amplo, né, que seria a tecnologia, a globalização, o racismo, a discriminação, né, as políticas públicas, a geografia, o ambiente físico e a sociedade 24 horas, 7 dias por semana. Tudo isso deve ser sempre lembrado, então, por todos nós, né, dentistas aí, dentistas do sono, que o sono não tem só esse nível individual, mas todo um contexto bem holístico mesmo, essa visão, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês, dessa visão, desse tema do nosso Dia Mundial do Sono deste ano. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Lurdinha. E agora, para darmos o seguimento, eu convido aqui a doutora Janaína Pacheco. Boa tarde, doutora Janaína. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Sim, está ótimo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu já vou compartilhar a tela, mas queria agradecer muito o convite da Maria de Lourdes, minha parceira, minha colega do ambulatório. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, que são profissionais da área da saúde, e a gente falar um pouquinho da coisa que eu amo de paixão, que é o sono. Vou me apresentar para quem não me conhece. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui a tela, que aí eu já... Estão conseguindo ver, pessoal? Estamos. Ótimo. Então, sou daqui de Belo Horizonte e me formei em neurologia, depois fui para São Paulo fazer medicina do sono, que é uma paixão atual. Estou lá no Mater Dei, sou sócia fundadora da Sonin, que é um centro de cuidados do sono, e eu estou muito feliz pelo convite, queria agradecer ao conselho e a Maria de Lourdes pelo convite. Se vocês tiverem dúvidas, ao final da aula, eu não sei se a gente vai ter tempo, né, mas acredito que sim, ou vocês podem ir mandando as perguntas no chat, que a gente vai tentar responder, eu posso tentar responder. Brilhante apresentação da Maria de Lourdes, falando um pouquinho, mas, como ela já disse, pessoal, na verdade, a Academia Americana de Sono, né, da Medicina do Sono, ela propôs um tema atualmente sobre oportunidade de sono. Na verdade, na tradução brasileira, aqui no Brasil, eles colocaram oportunidade de sono a todos em prol da saúde global. Então, o sono como um pilar fundamental para a saúde. Só que os americanos usaram uma palavra, e essa palavra eu queria chamar a atenção aqui hoje, a Lurdinha já falou, mas eu queria chamar a atenção sobre a equidade. Equidade do sono, gente, é reconhecer imparcialmente o direito de cada um.
Eu não sei se na faculdade, na época da faculdade, né, mas na minha época lá da faculdade, quando a gente veio que um dos princípios do SUS era a equidade, eu acho que eu era imatura demais para entender. Tratar os desiguais de forma desigual. Eu levava isso de uma forma pejorativa, que não tem nada a ver. Né? Então, essa figura é clássica, né? É dar oportunidade de forma diferente às pessoas conforme elas necessitam. E o sono é basicamente isso, é tratar os desiguais de forma desigual. Cada pessoa, em cada momento de vida, em cada situação social, de trabalho, vão ter necessidades diferentes. Tem muito paciente que chega para mim, doutora, mas eu nunca tive isso, eu sempre dormi bem, ou eu sempre... Aí eu brinco, eu falo, olha, você nunca teve 40 anos, X dias, né, 2 meses e X dias. Então, realmente, cada fase de vida, nós vamos ter uma necessidade diferente, e isso que eu queria abordar aqui com vocês e focar um pouquinho no que o dentista, dentro da odontologia, o que vocês podem auxiliar os pacientes dentro do sono, e que é a importância fundamental. A gente tem variações de sono e de duração de sono ao longo da vida toda. Esse é um gráfico clássico. Tá? A parte em azul escuro é uma parte em que a gente tem a média das pessoas, só que a gente também tem os extremos. Então, assim, desde 0 a 3 meses que a gente dorme quase 17 horas por dia, até um idoso, tá? A diferença maior acontece realmente entre a infância e o adulto. O adulto, tanto o jovem quanto o adulto acima aí dos 26 até 30 anos, né, até os 64, ele tem uma variação pequena, na verdade, e o idoso, ele realmente tem um tempo menor de sono, mas é pequeno em relação a ele na fase adulta. Lembrando que a gente não vai comparar uma pessoa diferente da outra. Então, se uma pessoa que, em geral, dormia 7 horas em adulto, então a gente começa a reparar que essa mesma pessoa, quando idosa, ela dorme, às vezes, meia hora, 1 hora, a menos do que ela dormia na fase adulta. A mesma coisa, gente, acontece com gênero. A gente tem diferenças entre o gênero feminino e o masculino, a mulher e o homem. A mulher, ela tem 1 trilhão de fases. A gente fala que a mulher né, igual a lua. Então, nós, mulheres, a gente tem uma característica muito pessoal, né, muito particular, que é essa mocinha aqui do lado. Olha ela pensando no supermercado, no trabalho, no filho. Então, é um turbilhonar de pensamentos, né? A mulher, ela pensa em absolutamente tudo ao mesmo tempo. Então, é quase um esgotamento mental, né? Dependendo da fase de vida dela. Ainda tem a TPM, que é o período tanto pré-menstrual quanto durante a menstruação, em que a gente tem alterações, não só de dificuldade para pegar no sono, ou às vezes o sono mais fragmentado pelos inchaços, dores, etc., mas também, às vezes, excesso de sono. A pessoa fica menos produtiva, mais fadigada. A mesma coisa a gravidez, que dependendo do trimestre a gente não dorme nada. Então, mulheres, né, dentistas, ou homens que já tiveram parceiras grávidas, sabem muito bem. E a menopausa, que por uma série de questões, não só as alterações hormonais, mas as alterações que o corpo sofre, fisicamente falando, até de acúmulo de gordura nessa região orofacial, né? Então, essa região muda a conformidade e a estrutura anatômica, então propicia a mulher na menopausa ter mais distúrbios do sono. Essa variação entre homens e mulheres, pessoal, elas começam a ficar mais nítidas, mais pesadas, a partir dos 12 anos. Antes disso, é muito semelhante. E o homem, os principais fatores que eles chamam, né, que chamam atenção, que tem um pouco mais de efeito, o primeiro, número 1, é a apneia do sono, ou o homem é levado pela parceira, né, ou parceiro, no caso, até o consultório, porque a pessoa não aguenta mais o ronco, ou porque ele dorme em qualquer lugar, está sempre cansado. Então, a questão da apneia do sono, que é essa dificuldade ou obstrução, seja parcial ou completa da via aérea, então não consegue chegar ar até o pulmão, então não há troca gasosa, e a pessoa vai acordando e despertando várias e várias vezes. Até o próprio ronco mesmo, primário,
que não tem alteração nenhuma de saturação de oxigênio, não se tem fragmentação, mas o ronco a gente sabe que pode ser um indício aí de que futuramente a pessoa vai ter, e acaba comprometendo também o parceiro. Os homens na faixa etária, no caso assim, né, eu tenho muitos pacientes na faixa etária entre 30 e 45 anos que tem um burnout, né, que é um desgaste mesmo emocional, e eles cursam com insônia. Então, não é só a mulher que tem o turbilhonar, o homem também, apesar do perfil ser diferente. E uma das principais queixas do homem é a questão da disfunção sexual, porque é durante o sono que nós liberamos boa parte da nossa testosterona, tanto homens quanto mulheres. Só que no caso dos homens, essa dosagem de testosterona, né, liberada, ela impacta, assim, de uma forma muito importante. Libido, função sexual. Então, a gente, às vezes, encontra pacientes que já estavam tratando com um urologista há muito tempo para disfunção sexual e, na verdade, estavam com problemas do sono. Então, você vê que o negócio é muito mais amplo do que a gente imagina. E aí, a gente pensar, gente, o quanto é dinâmico o nosso sono é muito fundamental. As pessoas acham que a gente dorme e apaga, né? A gente descansa só, e não é verdade. A gente passa por várias e várias fases do sono, várias vezes durante a noite, e cada fase tem a sua atividade, a sua característica, mas sempre muito dinâmico. Apesar da gente estar falando das desigualdades, da forma como cada um individualmente responde, é importante vocês entenderem o seguinte, pessoal: nós, humanos, somos seres de hábito diurno. Independente se aquela pessoa dorme um pouco mais tarde ou mais cedo, que é o que a gente chama de matutino e vespertino, que tem aqui, né, no slide abaixo, nós todos devemos fazer a maior parte das atividades durante o dia e dormir à noite. Geneticamente, nós somos programados para isso. Então, não existe eu sou bem-sucedido, ou eu dou conta, ou não me impacta não dormir à noite. Isso não existe. Tá? Geneticamente, a gente não tem, geneticamente, e em nenhum estudo até o momento, nada que contrarie isso, né? Todos corroboram, todos concordam com essa questão de que nós somos animais diurnos. E a necessidade de sono, gente, ela já é uma questão que ela realmente é bem individual. Não existe certo ou errado. A gente sabe que a maior parte, né, a média das pessoas dormem entre 6 a 9 horas. Necessitam. Alguns dormem menos por várias questões sociais, de doenças, etc. Mas a necessidade é entre 6 a 9 horas. Só que a gente viu nos estudos que se a pessoa dormir menos que 6 horas ou mais do que 9, é ruim. Então, tanto os curtos dormidores extremos, que é menos de 6 horas, 5 horas, por exemplo, e os mais de 9, que são os longos dormidores extremos, eles têm mais tendência a doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como demência vascular e outras demências, e, consequentemente, complicações maiores e uma taxa de mortalidade maior. Então, todos os estudos preconizam o seguinte: os pacientes, eles vão variar conforme a necessidade individual. Então, eu, por exemplo, sou uma longa dormidora, mas eu não sou extrema. Eu preciso de umas 8 horas e meia, mais ou menos, de sono por noite. Consigo fazer isso perfeitamente? Nem sempre, porque eu tenho um menininho de 3 anos, né? Mas a minha necessidade é essa. Tá? Agora, por exemplo, eu tenho na minha casa o meu marido que precisa de 7 horas e 7 horas e pouco. Ele não precisa de mais, ele já se sente bem com esse horário. Tá? Agora, existem pacientes que chegam para mim e falam: olha, doutora, eu durmo 5 horas e tá bom. Nenhum estudo até o momento conseguiu, assim, mostrar algum benefício nisso. Pelo contrário. Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês com esse gráfico, que está muito claro, ou seja, todos os extremos fazem doenças e complicações aumentarem. E aí você fala assim: e aí, Janaína, como que a gente sabe que a gente está acordado, tem que dormir, que tem que acordar? Que horas que o corpo sabe? A gente utiliza basicamente 2 formas.
A gente utiliza fatores ambientais, que são essa roda aqui do ciclo circadiano. Essa roda, no caso, mostra todos os estímulos, mas principalmente, pessoal, o sol. O sol é o nosso maior estímulo como marcador do nosso relógio circadiano, o nosso relógio biológico. A partir do momento em que ele incide nos nossos olhos em alta frequência, ele acorda o cérebro inteiro e, além de tudo, estimula ali a produção da melatonina, isso lá de manhã. Só que essa melatonina só vai ser liberada, produzida o restante, quando esse mesmo sol reduzir a frequência e sumir. Então, ele é um marcador fundamental. Lembrando que a claridade nos olhos, tá, pessoal? Isso é um marcador que a gente tem. Mesmo pessoas cegas, mas que têm o globo ocular, conseguem ter esse marcador como auxílio, tá? Porque a incidência da frequência no nervo óptico. Além de outros estímulos ambientais. Então, comida, conversar, movimentar, tudo isso é estímulo. E o restante seria da parte interna. Então, são hormônios, neurotransmissores, que fazem esse papel e que vão ou se acumulando ou sendo liberados mediante a nossa resposta externa. E aí a gente tem essa resultante que é o momento de dormir e o momento de acordar. Só eu queria focar uma coisa com vocês. São vários neurotransmissores do alerta. A gente tem noradrenalina, adrenalina, serotonina, acetilcolina, dopamina, glutamato, orexina. É uma rede infinita de neurotransmissores do alerta. Já o sono, a gente tem principalmente o GABA, que é liberado, que inunda o cérebro quando a gente precisa de uma sedação, mas ao longo do tempo a gente acredita que existem alguns marcadores de acúmulo de cansaço. Um deles é a adenosina. A adenosina, gente, não sei se vocês lembram, da queima, né, da produção de energia da mitocôndria. Então, um ATP que vira ADP, que é a adenosina mais P, que é o fósforo. Então, assim, que é o fosfato, desculpa. E aí, essa junção da adenosina em acúmulo com gasto energético, seja mental, neuronal, físico, por músculos, intestino, pele, todos esses gastos vão se acumulando e vão levando a esses marcadores de acúmulo de cansaço. Mas para a gente chegar ao denominador daquela balança, eu tenho que ter, em algum momento, mais neurotransmissores e mais substâncias do sono do que do alerta. Vamos pensar, pessoal, aquela pessoa que está lá 9 horas da noite na academia. O que ela está fazendo? Ela está dando estímulo de luz, de exercitar, depois ela vai mandar ver no jantar, depois, lá para as 10 horas da noite, vai pensar no trabalho. O que ela está mostrando para esse cérebro? Ela está mostrando só neurotransmissor para ficar acordado. Então, eu preciso também ajudar esse cérebro a entender. Por mais que ele tenha acumulado cansaço, ele precisa entender a hora de cada coisa. E eu quis explicar um pouquinho exatamente o que acontece durante o sono de uma forma bem rápida e sucinta, só para vocês entenderem. À noite, gente, são feitos de ciclos. Cada ciclo demora 1 hora, 1h30, às vezes 2. Mas, em geral, 1h30. E cada ciclo tem 4 estágios, N1, N2, N3 e REM. Esses estágios, cada um em geral, um foco. Tá? O N1 é aquele limbozinho entre acordado e dormindo, que a gente às vezes acorda e volta. O N2 também é uma parte mais superficial, e boa parte do ciclo é feito no N2, é uma preparação. Uma preparação para o N3 e o REM, que são as estrelas da noite. O N3 já é um estágio bem mais profundo. Se a gente pudesse falar, é um dos estágios mais profundos do sono, em que a gente tem ondas lentas cerebrais. Então, se a gente for fazer o eletrocefalograma, nós vamos ver uma atividade cerebral extremamente reduzida e lenta. Eu brinco que essa é a parte realmente do descanso, é a hora que a gente está hibernando ali. Então, solta uma bomba na rua, um foguete, você não acorda. Às vezes você tem que sacudir a pessoa para acordar. Então, é um sono muito pesado e profundo, muito mesmo. E o legal dessa parte, gente, o mais importante, é
o que acontece nela. Além da própria questão do descanso, acontece a limpeza do cérebro. A gente descobriu que existe um sistema chamado linfático, que é um sistema de limpeza daquelas toxinas, produtos do metabolismo cerebral, e que, se não forem limpos, eles vão se acumulando com o passar do tempo, envelhecendo esse cérebro mais rápido, porque envelhecer todo mundo vai, mas mais rápido do que deveria, e aumentando a chance de acontecer doenças neurodegenerativas, então Alzheimer, Parkinson e outras demências. Por isso que o sono, particularmente, ele é tão ligado às questões da saúde cerebral, somente com o envelhecimento. Logo depois do N3, pessoal, vem o REM. Esse eu brinco que é a fase do trabalho. É a hora em que a gente tem um cérebro extremamente ativo. Se a gente vê a atividade cerebral no eletrocefalograma, é como um cérebro acordado. Porém, o corpo é tão perfeito que ele bloqueia os nossos movimentos a partir da área ali do tronco para baixo, para a gente evitar fazer as coisas que a gente está pensando, elaborando ali naquele cérebro ativo. Então, a gente tem que a gente chama de atonia muscular, que é característica do REM. O REM, ele é muito importante porque a gente faz uma série de trabalhos nele. Os principais são a consolidação da memória e um processamento emocional. Tudo que é um nó na nossa vida, que é uma dor, que é um desafio, a gente não processa somente acordado, a gente processa dormindo. E, em geral, eu não sei se para vocês, mas, em geral, esses insights e essas resoluções e essas questões de estabilização emocional, elas são muito melhores depois que a gente dorme, né? Então, por isso que o pessoal fala, olha, não briga não, vai dormir, amanhã vocês conversam. E realmente é verdade, né? No dia seguinte é sempre mais tranquilo, é sempre melhor. Vem, às vezes, um problema que você estava ali pensando, vem algo, por quê? A gente acredita que é um momento em que a maior parte dos sonhos mais vívidos, né, mais assim, nítidos, acontece. Existem outras fases do sono, no N3, por exemplo, que acontece sonho, mas os mais vívidos e que tem mais a ver com a nossa memória, com as nossas tarefas, são no REM. Então, a gente acredita que durante esses sonhos a gente faça esse repasse e faça aí uma estabilização emocional para evitar esgotamentos. A gente também tem liberação de vários hormônios, a testosterona, como eu já disse anteriormente, TSH, que é da tireoide, a gente tem hormônios GH, a gente tem hormônios que têm a ver com a saciedade, a leptina, por exemplo. Quanto mais a gente tem REMs longos e bons, de boa qualidade, mais leptina, que é o hormônio da saciedade, a gente produz, e menos compulsão alimentar a gente tem. Então, falar que dormir emagrece é verdade, tá? E o principal, gente, o REM é que dá a sensação de noite bem dormida. Então, sabe aquele sono gostosinho, que você fala, ai, doutora, nossa, falta, assim, 1 hora para eu acordar e eu volto a dormir, ai, que sono delícia. Provavelmente, ele é rico em REM. E aqui, eu fiz um esquema para vocês entenderem a importância de se dormir de forma consecutiva. Ou seja, aquela ideia de sono polifásico, igual é o neném, por exemplo, você dorme 2 horas, depois você acorda, dorme mais 2 horas, isso não é o esperado para o adulto e não vai melhorar a saúde desse adulto, nem do adolescente, nem do idoso, tá? A gente precisa das horas sequenciais. Por quê? Porque ao longo dessa sequência, a proporção das fases muda. Então, a gente precisa de toda essa sequência para que a gente consiga usufruir de tudo que o sono tem para nos dar. Então, vamos pensar uma pessoa que dorme de meia-noite às 8. Até mais ou menos 4 horas da manhã, ela faz uns 2 a 3 ciclos de sono, e de 4 às 8, uns 2 a 3 ciclos de sono. Na primeira metade, então, ele faz N1, N2, N3, REM, e repete as 4 fases de novo. A gente demora para preparar, a preparação ela é sempre longa, tá, pessoal? Independente do ciclo, a noite inteira a gente demora para preparar, quase metade do ciclo. Só que na primeira metade, a prioridade é o descanso. Então, a prioridade entre o N3 e o REM é o N3. Então, o N3, ele é
é um sono mais pesado. Então, a primeira metade, os ciclos vão acontecer com 20, 25 minutos de N3 e menos de REM, às vezes 10, 5 minutos. Então, acontece o REM, porém, em menor quantidade. A gente está exausto, a gente não está ainda com capacidade para trabalhar que o REM exige. Então, é um sono mais pesado, a gente acorda menos, não que não possa acordar, mas a probabilidade é menor. É um sono, por isso que o pessoal, eu durmo até, por exemplo, de 9 às meia-noite, que dão 3 horas. Depois eu acordo e fico lá pensando nos problemas, tá? Então, isso pode acontecer. A partir de 4 da manhã já é diferente. Eu já descansei e aí eu vou inverter. Eu tenho um N3 muito pequeno, ou às vezes nem existe, e vou ter REMs grandes, de 40 minutos, 50 minutos, para tentar resolver todos os problemas que eu tenho para resolver no meu cérebro a 1000. Qual é o problema disso? Que às vezes vem aquela questão, aquela luta, e ela estimula uma resposta de luta ou fuga no nosso corpo, e a gente acorda sonhando, pensando no problema, e quem diz que a gente consegue voltar a dormir? Não consegue. Às vezes porque a adrenalina, a noradrenalina, ou seja, aqueles neurotransmissores estão tão altos, você está tão estressado que você não consegue ativar novamente os seus neurotransmissores de sedação. Então, aí nós temos uma das causas de insônia possíveis. Então, gente, olha o tanto de coisa que esse sono traz de alteração, né? Então, a Lurdinha já falou brilhantemente, mas é basicamente a nossa saúde como um todo, né? E vocês, como dentistas, é fundamental, não necessariamente vocês precisam ser dentistas do sono, né, odontologistas do sono, mas vocês entenderem que todos os pacientes que passarem por vocês, em todas as faixas etárias, precisam ser reconhecidos e direcionados em relação ao sono. Por quê? Porque vocês têm a possibilidade de fazer uma avaliação da estrutura facial desse paciente. Não só de distúrbios como bruxismo, apneias, né, alterações respiratórias desse sono. Então, vocês, como profissionais da área da saúde, além de intervir diretamente no tratamento, mas também podem orientar de forma indireta esse paciente. Então, durante a anamnese, perguntem sobre a qualidade de sono desse paciente. Ele vai ser eternamente grato a você, se você puder direcioná-lo e ajudá-lo. E dentro das principais intervenções odontológicas relacionadas ao sono, a gente tem desde a infância com as anomalias craniofaciais, então, que seria, por exemplo, a abordagem da parte da ortopedia funcional das maxilares, em que a gente tem a expansão rápida das maxilas com aparelhos. Eu não vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Eu não sou dentista e por isso, graças a Deus, vocês existem aqui, mas gostaria de citar o quão importante é para vocês, né, essas intervenções e para nós dentro do sono. A outra possibilidade seria a área de cirurgia bucomaxilofacial, com as cirurgias ortognáticas. Nós sabemos que o retrognatismo, ele traz uma propensão muito maior à apneia do sono, mesmo em pacientes magros e jovens. Então, é fundamental, sim, uma avaliação e indicação precisa para esses pacientes. A gente ainda tem o bruxismo, como esse apertamento ou ranger dos dentes, que pode ser durante o dia ou à noite. As disfunções da TM, existem várias questões aí, algumas interrogadas, questionáveis, mas nós temos as placas dentárias que a gente pode fazer como algo preventivo mesmo para o desgaste, técnicas miofuncionais, medicamentos, ajustes de oclusão, a toxina ou botulínica ou botox, que é algo questionável e que é debatido, apesar de que alguns profissionais ainda utilizam, e a gente tem uma série de questões que eu acho que é para uma abordagem posterior, eu só quis colocar aqui que existe ainda em discussão. E o principal de todos, dentro da odontologia do sono, que são os distúrbios respiratórios do sono, tá? Que podem ser tanto ronco primário, que nada mais é do que o barulho do ar passando num espaço estreito, que é na orofaringe, mas sem causar nenhum prejuízo para o sono, para a oxigenação desse paciente. Nós ainda temos a síndrome da resistência da via aérea superior,
que é como se fosse um meio termo, ou seja, a gente tem alterações de sono fragmentado, que despertam o paciente, mas sem uma alteração hipoxêmica importante. E nós temos aí a mais famosa de todas, que é a apneia obstrutiva do sono, ou síndrome da apneia obstrutiva do sono, em que a gente tem aí um colabamento de partes moles, principalmente essa região da orofaringe, criando aí uma pressão positiva no local, colabamento, e o ar não consegue passar. Ou se passa, é muito pouco, a ponto da oxigenação cair. Quando essa oxigenação cai, a gente tem despertares do cérebro para a gente conseguir respirar, só que ao longo prazo, o coração vai sofrendo. Então, esse coração, ele vai sendo exigido. Então, no sentido de, vou bater mais forte, vou bater mais, para tentar resolver esse problema hipoxêmico, mas não acontece, né? É um problema mecânico lá da via aérea. E aí esse coração fala, opa, peraí, então o sistema cardiovascular aumenta a pressão na tentativa aí de aumentar a velocidade do fluxo e tentar resolver a hipoxemia. Não acontece. O rim é acionado, vamos, rim, libera líquido. Então a pessoa começa com uma noctúria, ou seja, uma urgência, uma frequência maior de ir ao banheiro, na tentativa também de ajudar a esse fluxo sanguíneo, mas não ajuda com a redução do volume. Então, pessoal, é algo realmente que o corpo entra em desespero, né? E aí, para a gente tratar, a gente tem opções desde perda de peso na região, que a gente sabe que a língua, por exemplo, além de músculos, a gente nessa região tem muita gordura. O aparelho intraoral, que é um excelente dispositivo que vocês utilizam bastante, cirurgias, medicamentos, inclusive, apesar de não serem a melhor opção. E nós temos o CPAP, que é esse ventilador que pega o ar ali do ambiente e cria uma pressão positiva dentro daquela via para tentar desobstruir. Existem vários tipos de aparelhos intraorais, né? Isso depois a gente pode passar isso principalmente para os especialistas da área, mas principalmente a questão do avanço mandibular ou reposicionadores, para a gente tentar ali reduzir um pouco o índice de apneia e hipopneia que a gente conseguiu ver e criar ali, às vezes, um espaço para aquele ar passar. Existem também dispositivos de retenção de língua e não vou entrar mais em detalhes, mas a discussão entre aparelho intraoral e CPAP, gente, ela é uma discussão assim que, na verdade, não tem resposta, né, exata. A gente sabe que, em questão do índice de apneia e hipopneia, realmente a redução objetiva desse índice é maior no CPAP. Então, aqui eu tenho uma tabela com vários artigos. Em todos eles, realmente, a redução feita pelo CPAP em comparação aos aparelhos intraorais é maior. Mas em questão de adesão, preferência, o que o paciente gostou mais, realmente um aparelho intraoral, ele é maior, a adesão. Então, existe um equilíbrio entre o CPAP, que tem uma eficácia excelente, mas tem menos adesão, e o aparelho intraoral, que tem uma eficácia menor, no sentido de diminuir o índice de apneia e hipopneia, mas uma adesão maior. E aí, existe o guideline da Academia Americana, e aí é um guideline, assim, muito sucinto, né, esse fluxograma, que é ótimo. Então, em relação ao ronco primário, à síndrome de resistência da via aérea superior, e nos casos de apneia obstrutiva leve ou leve moderada, para aqueles pacientes mais magros, aqueles pacientes mais jovens, o aparelho intraoral é excepcional. Tá? Mas tem que ser questionado para pacientes, às vezes, dependendo do nível de sintoma ou de alguma outra doença, para apneia leve, para apneia moderada, principalmente aquelas moderadas a graves, lembrando, só para lembrar, o índice de apneia e hipopneia, pessoal, até 5 é considerado normal. 5 a 15 é leve, 15 eventos por hora, tá? Eventos por hora é queda de saturação, mesmo com movimento, a gente tem cintas, né? Movimento torácico, resistência do fluxo, então existe
a tentativa de passagem, mas que não acontece, então uma resistência do fluxo aéreo, associada a um movimento torácico, com queda de saturação e um despertar. Então, isso é considerado um evento. Então, de 5 a 15 eventos por hora é leve, tá? De 15 a 30 é considerado moderado. E de 30 para cima é grave. Os que a gente, a princípio, indica inicialmente a tentativa do CPAP é do moderado, principalmente os moderados ali, que se aproximam mais do 30, né? Mais de 25 para cima, em geral, e 30 para cima, tá? Só que existem esses pacientes, pessoal, que infelizmente mesmo graves ou gravíssimos, esses pacientes não toleram CPAP. Então, mediante isso, a gente pode sim estar autorizado a tentar o aparelho intraoral, apesar de que a gente sabe que ele não vai conseguir reduzir todos os eventos, mas é melhor isso do que nada. Esses tratamentos do sono dentro da odontologia impactam absurdamente a vida e a qualidade de vida dos pacientes. O guideline mostra isso nitidamente. Qualidade de vida, redução de pressão arterial, como eu disse a vocês, por aquela questão cardiovascular da resposta à hipoxemia. A gente tem redução da escala de sonolência diurna. O teste de Epworth é um teste muito rápido, básico, só jogar no Google, quem não conhece, e basicamente, a gente coloca para o paciente várias situações durante o dia, na verdade, 8, que só acontece durante o dia, a chance que aquele paciente tem de cochilar. Então, a gente tem uma redução dessa escala de sonolência, de fadiga para esses pacientes. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, é a importância que vocês, como dentistas, sejam do sono ou não, de abordar isso com os pacientes, de mudar a expectativa de vida, as complicações, de mudar a parte mental, hormonal, ou seja, a saúde do paciente como um todo. Então, nós somos, é a visão que a Lurdinha falou, é uma visão holística. Não sejam restritos, não sejam limitados. É isso, pessoal. Bom, doutora Maria de Lourdes, a senhora quer fazer algum comentário? Eu queria só agradecer a presença de todos, né? Estou vendo aqui os comentários, e agradecer a Janaína, né? Pela aula brilhante, e que eu acho que deu para ter uma noção aí, não sei quem é da área, quem não é, né? Geral da importância do sono e como que ele funciona. Né? Muito obrigada ao CRO também, pela oportunidade de a gente estar aqui junto com a ABS, né, também, falando um pouco sobre a importância do sono nessa semana do sono.